Olá, aonde eu estou? Vou mostrar lá no fundo, tem uma casinha, né? Essa é a casa de um senhor chamado Davi Carabarro. Mas Beda Moteiro, quem foi Davi Carabarro? Eu confesso, eu gosto muito da história que eu vou falar para vocês, mas eu confesso que eu não sei nem por onde começar a contar a história do cidadão. Mas vamos lá. Davi Carabarro. Davi Carabarro, ele era um general e ele esteve à frente, foi um dos grandes homens da Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha. E é uma história que eu gosto muito, já expliquei algumas vezes, que a Revolução Farroupilha se deu por... Tudo isso aí você vai entender para eu explicar quem foi o Davi Carabarro. A Revolução Farroupilha foi porque os fazendeiros, as pessoas ricas, né, que exportavam entre tantas coisas o charque, que é um tipo de carne seca aqui do Rio Grande do Sul, e eles não estavam conseguindo mais competir com o mercado uruguaio, com o mercado argentino por causa dos impostos, né? Aqui era a época imperial ainda, e a gente está falando de 1835. Esse foi o ano da Guerra dos Farrapos, de 35 a 45. Foram 10 anos de conflito. Aí o Davi Carabarro, ele esteve à frente quando estourou a Guerra dos Farrapos. Ele era o general, um general gaúcho, e ele lutava a favor aí dos fazendeiros. E os fazendeiros colocaram quem para lutar? Os escravos. Os fazendeiros doaram os escravos para lutar. E por isso que a Guerra dos Farrapos é farrapos, porque eles andavam em farrapos, Então eles lutavam aí para melhorias para eles. E durou-se aí 10 anos de luta. Em 1944, já acabando a Guerra dos Farrapos, o Davi Carabarro levou suas tropas para Porongos. Ficou lá em Porongos, Teixeira Machado. Hoje é Teixeira Machado o nome da cidade. E lá em Porongos ele retirou as armas dos negros. Lá na Guerra dos Farrapos tinha 3 acampamentos. Tinha o acampamento dos negros, dos índios e dos brancos. E ele retirou vou contar assim de uma forma, depois eu explico. Eles estavam lá em Porongos, Teixeira Machado, quando chegou a tropa militar de Moringue, que foi enviada pelo Barão de Rio Branco, Barão de Caxias, que depois se tornou o Duque de Caxias, e eles pegaram de surpresa os negros, né, que eram os lanceiros negros. Eles eram conhecidos como os lanceiros negros, porque eles usavam lanças e andavam a cavalo. E então foram exterminados, os negros, exterminados. Aí foi a emboscada, né? A emboscada que aconteceu com a tropa do Davi Carabarro, que era um cara muito estrategista. Era um cara que era difícil de ser surpreendido. Mas foi. Aí você começa a analisar a história. Os escravos que lutavam junto com o Davi Carabarro para os farrapos, porque assim, os negros não lutavam por ideologia nenhuma. Eles queriam que a ideologia se explodisse de charque, de valor de charque, de porcentagem de charque. O que foi prometido para os negros, que eram os lanceiros negros, foi a liberdade da escravidão. Luta com a gente que vocês vão ser libertos. Não que eles estavam lutando pelo final da escravidão, não. Era para sua própria liberdade. Ia continuar escravos, ia continuar existindo, até porque o império não sobreviveria sem escravo, tinha que ter escravo para alimentar o império.
Então os negros estavam lá, eles queriam que se lascasse o motivo, eles só queriam ser libertos. Então vamos lá, os negros 10 anos lutando. Aí tava para chegar no final, que era lá o Tratado do Poncho Verde e tal, é outra história. Aí o Davi falou, e agora? A gente prometeu que a gente ia libertar os escravos, mas não iam libertar os escravos. Eles iam doar os escravos de novo para os fazendeiros, para os senhores. Aí os caras falaram assim, mano, os escravos eram ligeiros, os escravos eram bom de pega, eram lanceiros, eram guerreiros. Falou, mano, se a gente falar para eles, para esses escravos aí, que eles lutaram e vão voltar, o bicho vai pegar, mano. O bicho vai pegar. Aí eles vão se revoltar contra a gente. E o que diz a história? A história diz que Davi Carabarro falou com o Duque de Caxias, que não era Duque, ele era Barão de Caxias, que ele era, né, o mentor aí do governo, né, do Império, da parte do Exército. Combinou com o Moringue, que era o subordinado de Caxias, para irem atacar os negros só. Ou seja, Davi Carabarro foi um baita de um X9, foi um vagabundo, porque ele desarmou os negros um dia antes. Ele desarmou, falou, vamos lá, vamos dormir, desarmou. E a tropa, quando chegou e dizimou os negros, foram só nos negros, não atacaram os índios, não atacaram os brancos, e ninguém foi ajudar os negros. Foi um massacre, um verdadeiro massacre dos lanceiros negros. E aqui no Rio Grande do Sul se comemora a festa dos farrapos, da farroupilha. É legal uma coisa, porque os farrapos perderam a guerra, não ganharam a guerra. E eles comemoram uma guerra que eles perderam, mas foi uma guerra que foi lutada. E o Davi Carabarro, ele fez isso. Ele entrou em contato com o Barão de Caxias, que entrou em contato com o Morangue e o Moringue. E as tropas, e o Moringue foi com as tropas lá e exterminou. Porque era uma forma fácil de você se livrar de um problema. Porque prometeram para os escravos, para os lanceiros negros, foram prometidos a liberdade e não iam dar mais. Então a solução foi matar todos, exterminar todos, e todos foram exterminados. E quem fez essa canalice foi Davi Carabarro, que deu o local exato. E outra, na história diz que Davi Carabarro foi avisado 3 vezes que a tropa do Moringue estava chegando. Um escravo foi liberto, falou que ele estava chegando, mas a irmã de um outro cara também falou que estava chegando, mas um outro cara também, sabe? Ele foi avisado 3 vezes. Ele falou, nem fale nada, deixe quieto. O outro perguntou, e aí, você viu o Moringue? O Moringue estava lá, então não fala besteira, sabe? Foi mais ou menos assim. Então ele foi avisado, ele era um cara estrategista. Você acha que 10 anos, quase 9 anos de farrapos, ele ia dar uma bobeira dessa, sabendo que as tropas estavam muito perto? Foi avisado 3 vezes. Mas foi a forma mais barata e fácil de se livrar do problema, que eram os negros, os lanceiros negros. E foi uma forma muito barata de se livrar deles. Entregar eles para a morte, e os que sobreviveram depois viraram escravos do Império. Essa é uma parte vergonhosa da Guerra dos Farrapos, na minha opinião. E é isso. Esse aqui é a sepultura do Davi Carabarro,
o X9 traidor do Rio Grande do Sul e dos farrapos. Se não foi isso a história, me corrijam. Tchau, vagabundo.